Oi, gente, bom dia, estamos de retorno. Agora vamos dar continuidade ao livrinho do SAI falando dos envoltórios celulares. Mostro aqui que nós vamos ver a frente B, correto? É o capítulo 5º, salve a memória. E vamos tratar de tudo, ou dessas primeiras estruturas que compõem as nossas células. Lembrando que nós já falamos da constituição inorgânica e parte da constituição orgânica, tá? Aqui, neste livrinho do primeiro ano, nós vamos ver esses envoltórios celulares. Nós sabemos, gente, que todos os organismos é constituído por célula, tá? Alguns outros organismos, como os vegetais, os fungos e as bactérias, além da membrana plasmática, apresentam outras estruturas que a envolvem, que é a parede celular, que também nós vamos falar aqui. Aqui, a nível dos seres eucariontes, nós vamos ter um envoltório que sobrepõe ou que reveste a parede celular, que é o glicocálix. Mas lá na frente nós vamos fazer referência a ele. Falar da importância, todos vocês sabem. Além da proteção, da delimitação, como nós já dissemos, todos os organismos vivos são constituídos por membrana plasmática, que é o primeiro envoltório, tá? Que dá forma, que protege. E essa membrana, ela é muito importante, gente. A gente poderia passar aqui parte da nossa aula falando só da importância, tá? Da membrana plasmática. Se não, vejamos. A questão da permeabilidade é uma propriedade, uma função desta membrana ser permeável. E o que isso tem a ver? A permeabilidade, sabemos que é a forma, ou seja, a capacidade que esta membrana tem de permitir, de se tornar permeável, permitir a entrada e a saída dos seus componentes, dos constituintes, de natureza inorgânica como orgânica, se não vejamos da água, dos sais, dos compostos orgânicos, enfim. E essa propriedade, gente, ela funciona de forma seletiva, de forma organizada, de forma controlada, porque se não fosse, talvez a célula nem existia, não é verdade? Antes da gente falar desta importância das propriedades, vamos ver aqui a composição de que é constituído ou de que é formado esta membrana plasmática. Eu desenhei aqui no quadro, e vocês têm no livrinho de vocês, também um desenho que mostra exatamente o que nós estamos mostrando aqui. Nós temos aqui um pedaço de uma membrana, supostamente revestindo aqui esta célula, que para mostrar de que essa membrana é formada. Então nós temos aqui os lipídios ou fosfolipídios. Veja que aqui nós temos a parte hidrofóbica e a parte hidrofílica, ou seja, a cabeça que representa o fosfolipídio representa a parte hidrofílica deste fosfolipídio e as pernas a parte hidrofóbica. Isso daqui, gente, está relacionado à afinidade à água, todos vocês sabem. Muito bem. A membrana plasmática, ela é formada por uma bicamada, por duas camadas deste fosfolipídio. É mais ou menos assim. Pronto. Aqui seria o exterior, ou seja, a parte externa e a parte interna da célula. Então vejam que esta parte hidrofílica, ou seja, que tem afinidade com a água, está voltada tanto para o exterior como para o interior, ok? Graças às propriedades químicas de polarização. Então isso facilita o carreamento desta água, tanto do meio interno como do meio externo para o meio interno. E é esta veiculação, é esta movimentação da água, que é um componente muito importante que nós já vimos, que favorece a todos os processos de metabolização desta unidade viva, da célula. Então vejam, gente, que aqui
nós já expressamos aqui com esse pequeno demonstrativo a qualidade e a função da permeabilização, da permeabilidade que essa membrana favorece, ok? Então, além desta dupla camada de fosfolipídio, nós vamos encontrar incorporado nesta membrana plasmática proteínas, tá? Lipídios. Ora, esses lipídios se ligam às proteínas, que formam o complexo glicoproteínas, ou ora esses lipídios se ligam aos fosfolipídios, ou esses glicídios, perdão, se ligam aos fosfolipídios, portanto, glicolipídios. Esses glicídios se ligam aos fosfolipídios e os glicídios se ligando às proteínas formam as glicoproteínas. Muito bem, esse complexo orgânico constrói, tá, de forma dinâmica a membrana plasmática. A membrana plasmática, gente, apesar da sua complexa composição, se não vejamos aqui, duas camadas de fosfolipídios, uma bicamada chamada glicídios livres, glicídios ligados a proteínas. Veja que essa proteína aqui, ela é uma proteína que atravessa toda a membrana. Veja essa daqui, é uma proteína que está na parte interna da membrana. E veja essa outra proteína aqui, que eu simbolizei, está na parte externa. Então tudo isso tem uma função, tudo isso tem um porquê, tudo isso tem uma explicação. Pois muito bem. Nós temos as proteínas integrais, correto? Que são essas proteínas, gente, olha, que ela é como se ela desse conta ao mesmo tempo, tanto do que está do lado fora, do lado dentro da célula. São as proteínas que atravessam literalmente a membrana. Guarde essa informação, é muito importante. E temos essas, como eu disse, que se encontram às vezes, ora nessa face interna e ora na face interna. Gente, essa dinâmica, isso daqui é um organismo, é uma membrana e ela é dinâmica, ela se desloca. Por exemplo, essa proteína aqui, que a gente chama integral, ela está bem aqui neste ponto, mas logo mais ela pode estar bem aqui. Como são várias proteínas integrais, proteínas periféricas, este movimento, esta dinâmica, este deslocamento dessas estruturas conferiu aos cientistas, assim, denominarem um nome específico para a membrana plasmática como mosaico fluido. Então, o que é o mosaico fluido? Quando vocês abrirem o livrinho de vocês, que encontrarem lá, membrana na forma ou denominada como mosaico fluido. É exatamente porque, como eu disse, esse deslocamento, esta fluidez, esta mudança de local que estes componentes orgânicos, como a proteína, tanto a integral como a periférica, os glicídios, os glicolicídios e os glicofosfolipídios, vai conferir a este fenômeno, ou a este denominador, ou a esta nomenclatura que foi dado à membrana plasmática de mosaico fluido. E isso, gente, só veio facilitar o entendimento, tá? Porque esta célula, sendo revestida, correto, por esta membrana plasmática, a dinâmica, tá, da permeabilidade, a dinâmica das trocas, de tudo, tanto dos componentes orgânicos como inorgânicos, do meio extra para o meio intra, é favorecido exatamente por este comportamento, tá, de mosaico fluido. Gente, deixa eu pegar aqui a sequência. Essa permeabilidade, tá, favorecida, por exemplo, pelas proteínas integrais. Veja a importância dessas proteínas. Nós sabemos
que esses componentes, dentro do fluido interno, tá? Do citoplasma celular como do extracelular, nós vamos encontrar dos mais variados possíveis. Vamos encontrar os íons, como os sais, vamos encontrar os compostos orgânicos, como a glicose, como aminoácidos, e assim vai, lipídios, glicídios, até mesmo proteínas. Então, estes componentes, que são, digamos assim, a lenha energética, ou os componentes essenciais para o metabolismo da célula, eles terão que ser carreados graças à permeabilidade desta membrana do meio intra para o meio extra. E esta movimentação, este transporte, vai, digamos assim, ser demonstrado aqui sobre dois aspectos. Um acontecendo espontaneamente, sem nenhum gasto de energia, mas também nós vamos ter passagem, tráfego, transporte de alguns componentes onde é necessário a célula gastar energia. Então, assim, os autores classificaram e dividiram sobre dois processos de transporte, que é o transporte passivo, sem gasto de energia, e o transporte ativo, naturalmente, gastando energia. Sabemos nós que dentro de uma normalidade do nosso sistema biológico, horas o meio extracelular está super carregado, vamos dizer assim, super concentrado por soluto, e horas não, vai depender do que nós nos alimentamos. Eu costumo sempre usar exemplo, quando você come um peixe salgado, não é? O que é que te leva na tua mente? Tudo que você come salgado é após ou logo mais cessar o ato de você ingerir esse alimento, vem a sede, vem a necessidade de você ingerir bastante água. Então nós vamos entender aqui que tudo está relacionado à capacidade permeável de transporte desses constituintes através da membrana, seja passivamente ou com gasto de energia. Então, dependendo da concentração, tá, deste soluto dentro de uma solução, nós temos três classificações que vão nortear esse tráfego, esse transporte desses componentes. Então, nós temos a condição hipertônica, nós temos a condição hipotônica e a isotônica. Essa condição que eu chamei aqui está vinculada, gente, à concentração deste soluto. O que são solutos? São componentes inorgânicos, como o sódio, o potássio, o cloro e por aí vai, correto? Então, se de repente um copo d'água, onde ele tem 200 ml de água, e eu adiciono 10 colheres de sal, cloreto de sódio, então eu tornei esta solução super concentrada, portanto, hipertônica. Se eu for retirando sal desta solução, correto? Eu vou diminuindo a carga de soluto, todavia vai se transformar numa solução menor, hipo, ou seja, com menor concentração em relação a esta situação, tá? Então vejam que esta daqui em relação a esta, ela é hipotônica em relação a esta que é hiper. Porém, se eu equilibrar as concentrações de água e do soluto, eu vou ter uma condição de igualdade chamada de isotonicidade, tá? Guardem bem essa informação, que ela é muito importante lá nos transportes passivo e ativo. Agora vamos, gente, ver quais são os tipos de transportes que nós temos. Então, nós já falamos no transporte passivo, que ele pode assim ser representado sobre três aspectos. Então, nós temos o transporte passivo por difusão simples,
o transporte passivo por difusão facilitada e o transporte passivo por osmose. Gente, vejam que nós mostramos agora há pouco que existe uma dinâmica na concentração destes sais por unidade de ml do soluto, da solução. Então, se eu tenho um meio com maior concentração, esse meio vai ser hipertônico. Menor concentração, hipotônico. De igual concentração. Isso relacionado ao solvente, que é a água. Muito bem. Nós já sabemos que o transporte passivo, gente, é um acontecimento espontâneo. Está vinculado apenas ao gradiente de concentração. Está intimamente relacionado às concentrações destes íons. Se não, vejamos. O transporte passivo por difusão simples. Tá? Por difusão simples. Ele se caracteriza, gente, que é uma passagem, como nós já dissemos, é uma passagem espontânea, não há gasto de energia, obedece apenas o gradiente de concentração. Por exemplo, nós temos a passagem de alguns elementos, como por exemplo, na difusão simples. Então nós temos aqui os gases, que no caso é o O2, o CO2 e por aí vai. E estes gases, eles vão obedecer puramente o seu gradiente de concentração. Eles vão passar por difusão simples, sem nenhum gasto de energia, portanto um transporte passivo, de um meio de maior concentração para um meio de menor concentração. É fácil de compreender. Então, se eu estou com um balão de oxigênio cheio de oxigênio e aqui no exterior a concentração de oxigênio está lá embaixo, se eu abro o acesso, se eu permito que ele livremente passe sem nenhum gasto de energia, ele vai fluir de um meio de maior para um menor concentração, sem nenhum problema, sem gasto de energia inclusive. Isso funciona também, gente, para moléculas solúveis, ou em lipídios, as lipossolúveis, por exemplo, como o éter, o benzeno e por aí vai. Obedecendo o mesmo critério, ele vai fluir de um meio de maior concentração para um meio, tá bom? Veja lá na hematose, a nível do alvéolo pulmonar. No momento que inspiramos, então nós enchemos a nossa árvore, o nosso pulmão de O2, aumenta a concentração. A pressão é grande, porque a concentração aumentou. E ela vai passar por difusão simples, no transporte passivo, de um meio de maior concentração, ou seja, a nível do alvéolo pulmonar, tá? Que é aquele saco terminal do pulmão, cheio de O2, vai passar para o capilar sanguíneo, que está deficitário de O2, porém rico em CO2. Aí o CO2 vai difundir de um meio de maior concentração, tá? Aqui é o capilar, rico em CO2, aqui é o pulmão, rico em O2. Então esse O2 vai passar para cá e esse CO2 vai passar para cá, tá? Então o que é que vai acontecer? As células vão se carrear, se encher de O2 e vão levar para todo o nosso sangue, para todas as nossas células. E o CO2 será eliminado para o meio exterior através do processo de expiração. Então, quando fazemos isso, nós estamos liberando esse dióxido de carbono que já foi utilizado pelas nossas células, que está no processo de hematose por difusão simples, passando de um meio de maior concentração para um meio de menor concentração. Gente, a difusão facilitada. Ora, a simples, gradiente de concentração. A facilitada também é um transporte passivo, sem gasto de energia. Mas veja que aqui tem que haver uma facilitação. É onde entra, olha,
as proteínas integrais. Veja a importância que ela tem. Quais são as proteínas integrais? Olha aqui, são essas que atravessam toda a membrana. Então, gente, ela vai facilitar como um carreador, como um facilitador, já que tem, supostamente, algumas substâncias, como por exemplo, gente, restos de proteína ou até mesmo componentes orgânicos, que eles não passariam. Nós sabemos que lá na frente, quando nós estivermos falando de transporte ativo, com gasto de energia, as proteínas carreadores vão ser muito importantes na questão da bomba de sódio e potássio, onde ela vai permitir ou vai tornar-se um elemento fundamental na passagem deste sódio contra um gradiente, aí já gastando energia. Aqui, na facilitada, essas carreadoras, elas vão apresentar uma forma, digamos assim, de botar essa substância nas costas e passar e entregar para o meio intracelular, ou vice-versa. Elas vão apenas facilitar, sem nenhum gasto de energia. Também existe, como na proteína integral, os canais iônicos, tá? Que também são facilitadores. O que quer dizer isso? São exatamente uma perfuração, supostamente, é um canal, literalmente, tá? Que eu tenho uma proteína, e por este canal, vai haver a facilitação da passagem, segundo também os gradientes de concentrações, tá? Se ele não é possível passar por aqui, vamos supor, eles vão utilizar essa ponte, este meio que vai ligar o meio extra ao meio intra, que são exatamente as proteínas carreadoras e as proteínas iônicas, tá? Que são, na verdade, as proteínas integrais. Gente, e a osmose, tá? O que é a osmose? Nós já falamos aqui dos sais que passam de um lado para outro por gradiente de concentração, de alguns elementos, componentes, que são facilitados através das proteínas integrais, seja a nível dos canais ou desta ponte, que passam, que fazem esse movimento interno-externo ou externo-interno. Mas nós temos a osmose. A osmose, gente, trata especificamente do solvente da água, que é este fluido, que é este componente, digamos assim, fundamental às nossas células. Por muito bem, a difusão desse solvente, especialmente da água, que passa através da membrana permeável, sabemos nós que a água, do ponto de vista de constituição, ela representa 70% do nosso corpo. Então vejam como é importante esta veiculação, esta passagem livre, sem nenhum gasto de energia entre uma célula e outra. Eu vou aqui fazer um resumo para que vocês guardem dentro da mente de vocês. Supostamente, neste gráfico aqui, nós temos a concentração do sódio no meio, certo? E eu vou jogar hemácias, que são as nossas células. E dependendo da concentração deste meio, esta hemácia, que é uma célula bastante simples, né, do ponto de vista de composição, ela vai receber esta água, ou vai, digamos, liberar esta água sem nenhum gasto de energia. Então vamos entender como é que isso funciona. Existe um equilíbrio, tá, entre a concentração do soluto com relação ao solvente, que é fundamental para o metabolismo das nossas células, que é exatamente 0,9% de concentração de NaCl, ou seja, o cloreto de sódio. Então, nestas condições, a célula se mantém isotônica, ou seja, a célula está ok no meio isotônico,
a 0,9% de NaCl é o ideal para a célula sobreviver, realizar todas as suas atividades. Se eu retiro soluto deste meio, ou seja, eu vou tornando ele hipotônico, veja que aqui está 0,9, aqui dá 0,6, o que vai acontecer com esta célula? Ela vai beber água, tá? Ela vai beber água. Por quê? Porque aumentou a pressão osmótica no meio. Então a água flui de um meio hipotônico para um meio hipertônico por osmose, sem nenhum gasto de energia. Mas eu continuo a tirar cloreto de sódio deste meio e cheguei a uma concentração de 0,4 NaCl. Então esta célula, ela pode romper, é o que nós chamamos de lise, quebra, plasmólise. Ela vai sofrer uma lise da sua membrana plasmática e não vai suportar, porque, como eu já disse, a água, ela flui de um meio, aqui é o meio, ó, hipo, para um meio hiper, tá? Por quê? Porque se eu tenho, gente, pouca concentração de NaCl e muita água, então esta água, ela vai fluir de um meio de menor concentração iônica, ou seja, hipotônica, tá? Aqui a concentração desta solução para esta solução hipertônica. Então a água vai passar facilmente por osmose para cá, correto? Neste raciocínio, esta célula pode não suportar quando chegar a concentrações bem hipotônicas e romper e morrer. Ao contrário, se eu aumento a concentração do NaCl, o que vai acontecer com essa célula? Ela vai murchar, nós chamamos célula crenada. Ela vai perder água, tá? Por que ela perde? Ô, gente, ela desidrata, tá? Ela vai desidratar, ela está mais concentrada em água do que o meio, então ela vai passar a água de um meio hipotônico para um meio hiper, quando eu chego a 1,5, por exemplo, de concentração de cloreto de sódio. Fato. Então guardem este exemplo para que vocês compreendam como é que a osmose por um transporte passivo, sem nenhum gasto de energia, acontece dentro do nosso organismo, por que não dizer dentro da unidade celular, tá bom? E o transporte ativo, gente? Transporte ativo, o próprio nome está dizendo, é aquele que se processa, o que acontece com gasto de energia, tá bom? Então, gasta-se energia para que aconteça o transporte de algumas substâncias, por exemplo, os íons, ou, por que não dizer, os componentes orgânicos, a glicose, tarará, tarará, elas precisam entrar, tá, e fazer essa movimentação que nós já falamos dentro da célula, tá certo? Como é que acontece? Antes, porém, gente, eu vi aqui, eu ia passar desapercebido, isso aqui na célula animal que nós vimos a hemácia sofrendo lise, quebra, tá? E na célula vegetal? Do mesmo jeito, só que com uma diferença, certamente. A célula vegetal, como nós já falamos, ela tem a membrana plasmática e sobre ela tem a parede celular, tá? Graças a essa parede, que também é permeável, ela permite, tá, essa veiculação do mesmo jeito aqui que a membrana plasmática. Mas a parede celular também tem a membrana plasmática. Perdão, a célula vegetal também tem a membrana plasmática. E como é que isso se processa? Do mesmo jeito aqui do raciocínio. Se eu estou no meio hipotônico, essa célula vai encher, vai se tornar túrgida. Mas ela obedece um limite, porque esta parede celular que sobrepõe a membrana plasmática oferece uma condição de resistência determinada por aquele polissacarídeo chamado de celulose. Então não vai permitir que esta célula exploda. Então ela vai acontecer o fenômeno da osmose até por um determinado tempo.
Aí ela disse, pode parar, que agora eu não suporto mais. Aliás, pode parar, que agora não entra mais, porque chegou o meu ponto de resistência. Então essa célula resiste bem. Ao contrário, se a gente lança esta célula vegetal no meio hipertônico, a membrana plasmática vai se deslocar, tá? Vai se deslocar da parede e vai sofrer o que eles chamam de plasmólise, ou seja, ela vai se desligar, isso daqui é a membrana plasmática, aqui é a parede, tá? Porque ela perde água no meio hiper, ela vai perder água, por isso ela vai murchar, tá certo? Mas se você voltar esta mesma célula para um meio de equilíbrio isotônico, ela corrige. Ocorre o fenômeno que nós chamamos de deplasmolização, deplasmólise, ou seja, ela volta às condições normais, correto? Diferentemente, por exemplo, das hemácias. Se ela está no meio hipertônico, ela desidrata por total, pode inclusive até deixar de existir. E no meio de hipotônico extremo, ela explode, sofre lise e acaba certamente a sua célula. Gente, agora o transporte ativo. Para ser breve, se um é sem gasto de energia, aqui é com gasto de energia. Então, o transporte ativo está caracterizado onde a veiculação desses componentes vai acontecer contra um gradiente de concentração. Veja que lá no transporte passivo é a favor. Então, ele sai de um meio hipertônico para um meio hipotônico. Aqui, ele vai é como se fosse nadar contra a correnteza. Eu costumo sempre usar esse exemplo. Então, ele precisa gastar energia. Porque parece estranho, mas a célula, o conjunto das nossas células, elas precisam ter essa diferença de gradiente extra e intra exatamente para promover esta veiculação quando necessário. Aí você poderia até dizer assim, poxa, mas a célula gosta tanto de sofrer, gastar energia para transportar o sódio do interior para o exterior. Exatamente, é este gradiente de concentração diferenciado que passa a ser um dispositivo que vai nortear ou que vai ativar todo o metabolismo celular, tá certo? Vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, aqui eu tenho uma célula onde no extra, nós vamos encontrar o potássio e aqui dentro da célula o sódio, tá? Só que dentro dessa célula e aqui fora, nós temos, suponhamos, este desequilíbrio da concentração destes sais. Só um instante, gente. Então veja que nós falamos bem aqui nas proteínas integrais, onde existem as carreadoras e as iônicas. As carreadoras, aqui no transporte passivo, essas proteínas carreadoras, elas funcionam, gente, como o que nós chamamos de bomba de sódio e potássio, tá? Elas funcionam mais ou menos assim. Ela roda e ela vai capturando o potássio que está fora da célula, trazendo para o interior da célula. E capturando o sódio que está dentro da célula para o exterior. Mas isso é um movimento constante, tá? E isso leva ao entendimento que a sobrecarga, como cada rodada que esta proteína faz, vamos dizer assim, que ela pega 3 sódio e lança para fora e pega 2 potássio e lança para o interior, nós haveremos de convir que num determinado tempo fora vai estar super ou vai estar hiper concentrado. Então neste exato momento, como ela vai
transpor sódio de um meio de menor concentração para um de maior concentração, ela vai gastar energia. Então, por mol de ATP, ou seja, numa molécula de adenosina trifosfato, ela gasta, quer dizer, uma molécula de adenosina é utilizada para transportar sobre um gradiente de concentração em desfavor, tá? Transportar 3 moléculas de sódio do meio intra para o meio extra e 2 de potássio. Ah, professor, mas aí vai ficar desequilibrado, porque vai a tendência a aumentar muito o sódio. É onde entra as proteínas que apresentam os canais iônicos. Então, quando a superconcentração atingir, esse sódio vai voltar para o interior da célula, por isso não vai faltar sódio, tá? O importante é que o gradiente fique mantido, tá? Uma condição hipertônica por sódio no extra e com menor concentração no intra, e o potássio vai chegar um momento também que vai superconcentrar, tá certo? Aqui no interior, que é exatamente este movimento que vai ser favorecido pela energia utilizada de um mol de ATP no transporte desses componentes. O fato, gente, é que este equilíbrio, ele mantém o que nós chamamos de isotonicidade, tá? Dentro e fora da célula, graças à bomba de sódio e potássio, tá? Que é favorecida pela existência das proteínas carreadores na membrana plasmática. Existe também, gente, dentro do transporte ativo, o transporte em massa, que é a exocitose e a endocitose, correto? Aqui nós tratamos do elemento iônico. Agora das substâncias, glicídios, glicose, sacarose, frutose, não importa. Existe a fagocitose e a pinocitose. A fagocitose, todos vocês sabem, que é o transporte, vamos dizer assim, é a veiculação, tá, de componentes orgânicos, de substâncias macromoleculares que normalmente não vão passar livremente sem nenhum gasto de energia, portanto, com gasto de energia, um transporte ativo, entre aspas, é uma especialização da membrana, tá, que faz com que ela utilize a sua própria membrana, acontece a formação dos pseudópodes, né, que são expansões da membrana, que são os falsos pés, que eles capturam estes substratos, tá, e o colocam dentro de uma vesícula e o introduz para o interior da célula, na forma de fagossomos. Então, esses fagossomos são lançados nos lisossomos para serem digeridos. Isto é um transporte em massa, tá? Por fagocitose. E a pinocitose? Por substâncias líquidas, tá? Substâncias líquidas associadas na água, os lipídios, a própria proteína, onde elas são também formadas os pinossomos, que formam aquela vesícula, que lançam também para o interior, tá, da célula. Então, esse transporte em massa por endocitose, seria a passagem do exterior para o interior. Pode ser por fagocitose e pinocitose. Fago, substâncias materiais, vamos dizer assim, e pino, associado às substâncias líquidas, associado aos solventes, à água. Gente, e a exocitose? A exocitose, gente, os autores costumam sempre falar que é a defecação celular. Então, depois do material digerido, restos, tá certo? De proteínas, restos que não vão mais fazer parte do metabolismo celular, eles são englobados internamente e em vesículas são lançados para o exterior, tá? E aí pratica a exocitose, ou seja, a liberação de componentes não mais utilizados pelo interior da célula.
Gente, para finalizar, como nós dissemos lá no início, além da membrana plasmática, nós vamos ter em algumas células eucariontes, tá? O glicocálix, correto? Que é uma membrana que reveste a membrana plasmática, formado por glicoproteínas ou glicolipídios, que seriam os glicídios ligados aos lipídios e os glicídios ligados às proteínas. Muito importante. Ela também é permeável. Ela não passa a ser uma barreira, digamos que impeditiva deste tráfego. Porém, ela desenvolve uma função, além de proteção, gente, de proteger essa célula. Nós sabemos que existem os sítios de ligação, olha o coronavírus, por exemplo. O vírus chega na nossa bactéria e esses glicídios, essas glicoproteínas, elas funcionam como pontes, tá, de inserção do vírus. Seriam os sítios de reconhecimento, correto? E é no glicocálix das células eucariontes, tá, que além da proteção, ela também exerce uma função de reconhecimento. Os nossos linfócitos, especialmente os eosinófilos, os basófilos, os linfócitos, que são as nossas células de defesa, elas estão aqui, tá, como identidade, como fator de identificação para agir no momento, por exemplo, da fagocitose. Então, o glicocálix, eu costumo dizer que é o para-choque do carro. Ele vai na frente, ele reconhece, ele apresenta, digamos assim, se ele vai peitar num outro carro. Isso daqui, teoricamente, isso daqui é didático. Mas o para-choque é o primeiro que está lá em contato, é o primeiro que recebe a bordoada, vamos dizer assim. Então, o glicocálix é o nosso para-choque, tá? Ele reconhece, por exemplo, os transplantes, a rejeição de um determinado tecido é feito pelo glicocálix, tá? Então, dentro das eucariontes, nós temos essa especiaria ou especialidade, que é um revestimento sobre a membrana plasmática, que é o glicocálix. Já nas células vegetais, nos fungos e nas bactérias, nós temos a parede celular, não é isso? Em substituição ao glicocálix nas células eucariontes, que os fungos e as algas também são eucariontes, tá? Mas elas não apresentam glicocálix, mas apresentam uma parede celular, tá? Que também ela é formada por polissacarídeos, por exemplo, as algas e os vegetais, pela celulose, tá? Então, é um polissacarídeo que reveste da proteção, serve também de identidade, tá? E em algumas, por exemplo, nos fungos, eles apresentam esta parede celular constituída por quitina, tá? Que é aquele polissacarídeo. E essa quitina, aqui no fungo, também vai promover uma defesa, uma proteção e um reconhecimento deste fungo, ok? Meus amigos, espero que vocês releiam tudo o que foi dito aqui. Eu vou amanhã editar uma atividade, eu vou mandar. Eu estive adoentado esses 2 últimos dias, eu peguei uma gripe, fiquei com medo, mas graças a Deus não passou de uma gripezinha, tá bom? Mas eu quero que vocês revejam todo este assunto e vão responder a minha atividade que eu vou passar amanhã, tá bom? Muito obrigado, saudade muito grande de vocês, fiquem com Deus e não saiam de casa, ok? Tchau!